direita, subiu a defesa, o Cruzeiro não achou nada, a bola saiu para fora. E o chileno Maldonado. Com ele dividiu Milton. Levanta a torcida aqui no Ronaldão. Despacha para Giovani. Jogada. Esse é o Félix. Se aventurando lá no ataque. Milton. Olha o Milton. Bateu. Pegou o Arthur. Maurinho. Despacha de qualquer maneira para frente. Cleiton para Milton. Passou pelo Cris. Olha o Milton. Agora. Pode ser. Entrou na grande área. Bateu. É gol. Boa tarde, amigos da TV em Foco de Sabinópolis. Estamos aqui no gramado da Hortinha, nessa tarde maravilhosa, nessa sexta-feira, né? Com o treinador aqui, Milton, de Conceição de Mato Dentro, ex-atleta do Vila Nova e de muitos clubes no Brasil e do Nacional da Ilha da Madeira, em Portugal. Nós vamos falar um pouco da vida do Milton, que ele vai estar compartilhando aquilo que já passou por ele dentro dos gramados do campo de futebol e também na vida dele. É uma entrevista muito importante e um trabalho muito bonito que o Milton está fazendo aqui pela quinta vez em Sabinópolis. Milton apoiando o trabalho da escolinha Bom de Bola, Bom na Escola. Boa tarde, Milton. Você, Milton, começou uma carreira, uma história muito bonita, né, Milton? Saiu de Conceição de Mato Dentro com uma passagem que a prefeitura te deu, você foi para a capital sozinho, sem ninguém te acompanhando, enfrentando aquela cidade grande. Conta um pouco para nós da sua história, Milton. Primeiramente, boa tarde. Novamente é um prazer estar de volta a Sabinópolis. Eu já considero a minha segunda ou terceira cidade também do coração, porque a primeira é Conceição do Mato Dentro, Nova Lima, onde eu me formei como profissional. E é um privilégio estar de volta, desenvolvendo um trabalho na área de futebol. Hoje eu sou um treinador de futebol e é privilégio de estar fazendo aquilo que gosto, aquilo que Deus deu o dom e de estar revendo amigos, de estar podendo contribuir, mesmo que de maneira bem singela, de maneira bem simples, com as crianças do projeto Bom de Bola, Bom na Escola, daqui de Sabinópolis. Projeto esse que eu copiei o nome também, que o nome veio a calhar com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu gosto e que é necessário. A criança tem que estar na escola, tem que estudar. Por isso que eu acho que a atenção maior de nossos governantes tem que ser para a educação. Vamos formar bons cidadãos depois, com a educação, com a saúde, com a educação. E aí, o esporte está envolvido nisso. E eu me sinto privilegiado e honrado de ter recebido novamente o convite de estar vindo aqui em Sabinópolis, poder contribuir, como já falei, meio que de maneira bem curta com o projeto aqui, com as crianças e com o maior prazer de estar podendo levar um pouco do conhecimento da parte de futebol para esses garotos no dia a dia do treinamento. Milton, fala um pouquinho da sua história, Milton, como começou a sua saída de Conceição, dando um passo para o esporte, para a sua carreira profissional. Foi em 91. Na realidade, teve um amistoso com os veteranos do Atlético em 90, na época eu tinha 17 anos, e Alves, Reinaldo, Getúlio, na ocasião, foram em Conceição. Foi a minha primeira oportunidade que eu tive de ser observado, e onde me convidaram para ir no Atlético, estar fazendo um teste na época de juvenil. Fiquei um mês, tinha até passado, mas é o ano que eu ia me formar. Uma dificuldade muito grande, família muito simples, muito carente, mas correndo atrás de um sonho, sabendo que eu tinha que estudar primeiro. Me formei em 90, em dezembro, e em janeiro era para ter ido lá, para dar sequência no período de treinamento. Mas tinha um colega meu, o Jaime, um taxista de Conceição, que conhecia o pessoal do Vila, enfim, e me levou para o Vila. E começar um time pequeno, era melhor, me indicou lá. Eu fui na prefeitura na ocasião, pedi um passe, eu não tinha condição de ir de passagem. Eu estava demorando muito para desenrolar, eu mesmo pedi um passe na prefeitura e pedi ao Bom Jesus para iluminar e fui fazer o teste no Vila. Isso em janeiro de 91, e foi na ocasião eu treinei uma semana e foi quando eu consegui passar no teste. Foi aí que deu início à minha carreira, de muita luta, de muita dificuldade, e
Fiquei em 91, 92, 93, 94 no júnior. Me profissionalizei em março de 94. Foi aí que começava uma nova etapa, um novo sonho, já como atleta profissional de futebol. Aí você já começa a sonhar de outra maneira, já querendo galgar posições melhores, condição melhor para poder ajudar a sua família. E na época ainda tinha meu pai, que hoje é falecido, faleceu em 2003 infelizmente, o grande incentivador, o grande amor da minha vida. Mas que Deus o levou e é a saudade que está no coração, que me ajudou muito. Às vezes não tinha dinheiro, mas se fazia de tudo, coitado, para me ajudar. Primeiro foi Deus lá em cima e meu pai aqui embaixo, os maiores incentivadores. Eu queria muito me tornar um profissional, ter uma condição de poder ajudar. A primeira coisa que eu fiz, minha casa não tinha televisão, não tinha energia elétrica na época. Em 94, meu primeiro contrato, eu comprei uma televisão daquelas preto e branco ainda, de apertar em cima aquelas teclas, que era um sonho. Meu pai não enxergava, mas eu queria dar para ele, para ele ouvir o Jornal Nacional, para minha mãe assistir o Jornal Nacional, assistir a novela, eu assistia os jogos, os programas esportivos, era na casa dos outros, da janela dos vizinhos. Era meu sonho, dar uma televisão para meu pai. Em 94, primeiro contrato profissional, um salário mínimo, eu parcelei uma televisão e pude dar para meu pai. E sonhei muito em progredir, em crescer cada vez mais, para ter uma condição de poder ajudar os meus pais, de dar uma condição melhor, uma condição de vida, para não passar tanta dificuldade, crescendo com muita honestidade, mas com muita dificuldade. E eu cresci desse jeito, mas o meu pai sempre cobrando e pedindo para estudar e tendo aquela honestidade de conseguir as coisas, mas conseguindo sem nunca de maneira mal adquirida ou passando os outros para trás. Foi o legado que meu pai me deixou e que o espírito dele está lá em cima vivendo, é o que me motiva até hoje. Lembro sempre dele com muita emoção e carinho que ele está no coração, que é o grande amor da minha vida. Hoje eu tenho meus filhos, mas meu pai é um amor que não tem comparação, mas que Deus está lá em cima porque preparou um lugar de descanso para ele. Você se tornou um profissional no Vila Nova e no decorrer da sua vida você passou por muitos clubes no Brasil, que você já falou comigo, né? E eu gostaria que você citasse esses clubes e depois também você foi parar em Portugal, né? Fala um pouco sobre isso pra gente. No Vila, eu tive um grande momento no Vila, não só o Milton, mas tivemos uma passagem marcante quando nós fomos vice-campeão mineiro em 97, né? Aquele público que todo mundo não se esquece, 132 mil pessoas do Mineirão, onde infelizmente perdemos de 1-0 e o Cruzeiro foi campeão. Tínhamos ganho em Nova Lima de 2-1, eu fiz o segundo gol e infelizmente no Mineirão perdemos um gol do Marcelo Ramos. A partir daquele ano que eu comecei a me destacar mais, eu fui emprestado para o Londrina. Eu joguei em 27 clubes profissionais, para ser mais exato. Um fora do Brasil, que é o Nacional da Ilha da Madeira, em Portugal, em 2001. Na época eu tinha um contrato de 3 anos, mas eu aguentei nem um ano, não aguentei. Eu tive uma proposta aqui do Brasil, a família estava comigo, mas eu optei em voltar. Mas foi mesmo por pouco tempo um aprendizado bacana e joguei em outros 26 aqui no Brasil, começando no Vila, América, Venda Nova, Ideal de Ipatinga, Santa Cruz, Anapolina, CRB, Corinthians de Alagoas, Inter de Limeira, Francana, Mirassol, Ponte Preta, Valério, Uberaba, Democracia de Sete Lagoas, Estrela do Norte do Espírito Santo, Guarani de Divinópolis, Caldense de Poços de Caldas, Rio Branco de Andradas, se eu me esquecer, ABC de Natal. Posso ter esquecido de um, mas são 27 clubes profissionais ao longo da carreira e de todos a gente guarda um aprendizado, coisa que hoje já estou há 3 anos como treinador, fiz o curso com o professor Jurandir na UFMG, reconhecido pelo CREF, e hoje estou atuando como treinador, onde trabalhei já como treinador no infantil do Vila, trabalhei no Contagem, no Júnior do Contagem, no Coimbra profissional e estou atualmente com um projeto social na minha cidade, Bom de Bola, Bom na Escola também, e dando sequência na minha carreira. O início é um pouco complicado, mas hoje como treinador, e muito grato a Deus de estar podendo fazer aquilo que Deus deu o dom, buscando esse aprendizado de tudo que eu tive desses clubes que passei, dos 20 anos de atleta profissional, procurando trazer hoje para a minha carreira de treinador, para a minha experiência, para a minha vida pessoal e pedindo ali a cada dia aprendendo, buscando na internet, buscando novos conhecimentos para agregar a minha nova profissão como treinador. E esse projeto, esse trabalho aqui em Sabinópolis, de tudo eu tiro proveito, de tudo se tira um aprendizado. Por isso que dou sempre graças a Deus pela oportunidade de estar trabalhando e em cada trabalho você está aprendendo. Ô Milton, você passou por muitos clubes, mas um clube ficou marcante na sua vida. E também a gente sabe que você fez uma dupla de ataque com o Luiz Fabiano
que hoje é atacante do São Paulo. Fala pra gente um pouco sobre isso. O Luiz Fabiano eu conheci, tive o prazer e o privilégio de jogar junto, não só porque ele hoje está no São Paulo, como tive o prazer de jogar com outros grandes profissionais em clubes mais simples também, mas com ele foi na Ponte Preta em 99, onde éramos da Série A2 do Paulista e conseguimos o acesso para a Série A1. Na época ele tinha 19 anos, já era promissor e na Copa do Brasil, na época, chegamos a jogar junto. Alguns jogos, a maioria dos jogos na época eu estava no banco, o treinador era o Marco Aurélio, ele jogando, mas em alguns jogos chegamos a atuar junto e foi uma das boas passagens da minha carreira na Ponte Preta, onde o meu primeiro filho nasceu, o Júlio César, que hoje tem 14 anos. Então foi o que eu falei no início, de cada clube que passei guardo uma lembrança, alguns em tempo menor, outros em tempo maior, mas de tudo, mesmo naqueles que não foi um momento tão bom, mesmo dentro de campo ou fora de campo, algum probleminha, mas de tudo você tira aprendizado para você poder usar em situação futura e não incorrer, se é que houve erro, naqueles erros que aconteceram. O meu também, outros jogadores, você jogou contra e jogou a favor e que está jogando até hoje aí. Você poderia falar algum deles? Tem alguns pararam no América, eu vou falar alguns que eu joguei a favor, que sempre tem que lembrar com carinho, na época de América, Marco Antônio Boiadeiro, de Tupanzinho, de Marcelo Ramos na época do Cruzeiro, de Palhinha, que eu tive o privilégio de jogar no Ipatinga, no Uberaba, Paulão, ex-zagueiro do Cruzeiro, Ronaldão na Ponte, o Mineiro, que depois da seleção, o Piá, o meia da Ponte Preta, enfim, o Calmon, que é um grande amigo meu de Uberaba, que formamos dupla de ataque no Avaí, na época o treinador era Adilson Batista. Então tem nomes, o Bernard joguei contra já como treinador, e muitos pararam, Fábio Luciano, que na época da Ponte Preta também fazia parte do nosso grupo. Então, rodando, jogando contra N jogadores, como joguei contra no Maracanã, contra o Romário, a Ponte Preta, pela Copa do Brasil, América e Flamengo. Na época eu peguei a camisa do Ricardo Rocha, troquei com o Ricardo Rocha e dei com um compadre meu, que é padrinho do meu filho. Mas eu guardo não só pela importância, pela fama. Eu tive muitos colegas no Vila, o Guiba, Calbaiano, Giovanni, Carlinhos, Cláudio Goleiro. Então são pessoas que a gente tem carinho, Adão, que nós formamos uma dupla de ataque no Vila, e guardo com muito carinho, somos amigos até hoje, a gente tem uma ligação, como tem outras pessoas, o Paulo Roupeiro de Ipatinga, o Buiú Roupeiro, então não é só de atletas, como eu citei alguns do América, hoje até no América, o Roupeiro do América é meu amigo ainda, que é o Adilson, o mesmo massagista que é o Silvio, um dos médicos, o Dr. Afonso Rangel, o que era do Vila na época, o Dr. Atacílio, enfim, o mundo do futebol te dá essa oportunidade de conhecer várias pessoas, independente se tornou famoso, se chegou a um grande clube ou não, o importante é a consideração que tem pela sua pessoa, você ter tido aquela oportunidade de trabalhar junto, de manter essa amizade até hoje. Joguei contra grandes profissionais, joguei ao lado de grandes profissionais, mas o mais importante é esse aprendizado que você pega, como eu joguei em Portugal na época. Que bacana, joguei lá, meu time tinha espanhol, argentino, iugoslavo, moçambiquenho, angolano. E é gostoso essa troca de conhecimento, essa troca de informação. E na época eu tive esse privilégio, mesmo por pouco tempo, você vê conhecer culturas diferentes. E isso é que a gente traz hoje para um aprendizado, para um amadurecimento hoje como pai de 3 filhos, como treinador de futebol. Cada detalhezinho, cada passagem dessa, cada aprendizado disso com o colega, com os colegas que tive, com os treinadores que tive, como Adilson Batista, Marco Aurélio, Pepe Chamusca, Vantuí Galdino, Vantuí Rodrigues e um monte de outros treinadores que tive o privilégio de trabalhar. E Luciano Pascoal em memória, que de toda a gente aprende um pouquinho e procura hoje colocar na minha nova caminhada, na minha nova carreira. Ô Milton, eu tenho ido muito em Nova Lima, né? E lá em Nova Lima todo mundo te conhece, Milton Doidão, né? Por que esse apelido, Milton? É até engraçado, que Nova Lima é onde eu convivi durante 12 anos. Eu falei que mesmo depois que eu saí emprestado, eu voltava. E a torcida, depois de 97, tinha um grito pelo jeito que eu jogava dentro de campo, que não tinha bola perdida, que às vezes eu brigava até comigo mesmo quando eu errava um lance, perdia um gol, eu ficava nervoso e doido querendo acertar e trombava com o zagueiro, às vezes caía, trombava no alambrado e pulava, e fui comemorar um gol uma vez, sem até uma cicatriz no braço, que eu pulei no alambrado e rasguei o braço no arame, enfim. E a torcida gostava de gritar, Milton Doidão, terror do alçapão.
E quando gritavam, começava o jogo, eles, Milton, doidão, terror do Al-Saik, que eu ficava mais, até hoje, pode ver que eu arrepio e é gostoso, então isso ficou marcado. Eu chego em Nova Lima e falei assim, o Milton que jogou no Vila, qual Milton? O doidão? Então parece que meu sobrenome lá é doidão. Eu falei assim, pô, o Milton na cidade, qual o Milton? O doidão. Aí quando eu passo nos lugares, eles não chamam Milton. Eles falam assim, pô, e aí doidão? Beleza? Alguns que tem. Então eu sei que é um doidão carinhoso, e eu deixo bem claro que é um doidão carinhoso pelo jeito que eu jogava, porque sempre fui profissional, posso ter pecado em alguns momentos. Às vezes eu tinha um temperamento mais explosivo, que hoje bem mais moderado, que o aprendizado e a maturidade vai nos fazendo controlar, ter um equilíbrio maior. Mas graças a Deus, procurei honrar e respeitar. Dos 27 clubes que joguei, independente, lógico que em alguns eu posso não ter ido bem, não ter feito o gol, mas em momento algum deixar do lado homem, o lado profissional, dúvida com relação a isso. Lógico que em muitos momentos não tive atuação, o time não estava bem, o Milton teve uma rescisão de contrato, mas com relação ao caráter, à conduta, ao profissionalismo, é isso que prego hoje, independente do resultado. Coloque Deus à frente e faça o melhor, faça a sua parte. E muitas vezes com isso você não vai conseguir o resultado positivo, mas a sua consciência vai estar tranquila de que você foi homem, de que você foi honesto, que você foi correto e fez de tudo para que a coisa desse certo. Se por acaso não der, a sua consciência está tranquila de que você procurou fazer o melhor. O Milton, dentro das 4 linhas, tem uma passagem na sua vida que ficou na história. A gente sabe muito bem dela, que o Vila Nova fez uma grande final com o Cruzeiro do Campeonato Mineiro em 1997. Nessa grande final, teve o primeiro jogo lá em Vila Nova, né? Um grande jogo, onde que você marcou um gol contra o Cruzeiro. O Vila Nova saiu vencedor naquela partida, 2-1. Depois vocês tinham que jogar no Mineirão, onde que tinha o maior público da história do Mineirão, 132 mil pessoas, e você estava junto lá, fazendo parte dessa história. Conta um pouco da sua emoção naquele jogo, Mineirão lotado, 132 mil pessoas, e o Milton saiu da cidade de Conceição do Mato Dentro, com muita dificuldade, estava ali, naquele Mineirão lotado, e eu falando, Milton, eu roupei todo, e você ali dentro, com 132 mil pessoas, e você podendo sair campeão mineiro de 1997, e ficou no quase, né, Milton? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Milton. É um momento que até hoje eu tenho DVD, eu tenho alguns momentos, eu sou muito, desculpa se me emocionar, mas alguns momentos na carreira que, se falar de Vila Nova, sempre me leva a ter momentos de emoção, porque foi onde eu cheguei com 17 anos, como eu já contei no início, de uma, eu não falo pobreza, mas de uma dificuldade muito grande, um garoto cheio de sonhos, querendo ser alguém na vida. E de repente, você se vê numa final de campeonato, coisa que podia ser simplesinho para muitos, mas com um rapaz que saiu de uma condição e se vê naquela situação ali, onde eu tive o privilégio de estar participando. Foi muito bacana, muito emocionante, um dos melhores, mesmo não tendo sido campeão, o momento mais marcante da minha carreira. No primeiro jogo em Nova Lima, o Alçapão lotado, 8 mil pessoas dentro daquele campinho ali, bacana demais. Fizemos 2-0, eu fiz o segundo gol, tive a chance de fazer o terceiro. O Dida no gol, infelizmente ele pegou, mas um tamanho de goleiro daquele, uma bola meio que na diagonal, enfim. E no finalzinho o Cruzeiro fez um gol, ganhamos de 2-1, fomos para o Mineirão para poder empatar para ser campeão mineiro. Aí não se imaginava que o Mineirão fosse lotar tanto. Liberado para mulher e para criança, e de repente o Mineirão com 132 mil pessoas tiveram que fechar os portões. Nós dentro de campo a gente não acreditava, olhava para o lado, chegamos atrasados para o jogo, e nós tínhamos 20 minutos no máximo, nós demoramos para sair do hotel do centro da cidade para chegar até o Mineirão. Nós tínhamos 20 minutos para aquecer, para trocar e para entrar em campo. E de repente você olha para o lado e vê o Mineirão, que antigamente não é o Mineirão de hoje, tinha geral, tinha tudo. Em vários momentos você vê o placar balançando e parece que não cabia mais uma pessoa no campo. E você lá dentro, coisa que muitas vezes eu já tive na arquibancada, algumas vezes sonhando um dia que gostoso que seria estar lá dentro. Aí de repente você se vê lá, vindo de toda uma história de muita luta, de muita dificuldade. Como eu falei, podia ser simplesinho para muitos, mas para o Milton só Deus sabia o que passava na minha cabeça, no meu coração. A gratidão que eu tinha a Deus, primeiro, depois a meu pai e a minha mãe, por estar vivendo aquele momento. E até hoje eu lembro com carinho, infelizmente tomamos um gol
do Marcelo Ramos aos 10 minutos do primeiro tempo, uma bola que o Palhinha meteu para ele na diagonal, primeiro tempo do lado do gol da Pampulha, e fez 1-0, e nós ficamos em cima tentando, se a gente faz 1-1, seríamos campeões. Mas infelizmente jogar com um time grande, num campo grande daquele, não tivemos. Teve uma bola que aos 40 minutos do segundo tempo, o Adão, eu entrei dentro da pequena área, ele bateu para trás, que o seu fico atrás eu tinha feito o gol, mas eu ainda brinquei depois, assim, gente, se eu faço o gol, acho que eu ia morrer, porque eu ia, na época tinha o fosso, se eu faço o gol, eu ia pular dentro daquele poço lá de emoção, eu ia cair lá dentro, eu ia morrer. Então foi um momento que, imagina, fazer um gol com aquele público todo e o Vila sendo campeão mineiro. Então, para coroar essa passagem, faltou o título. Eu queria ter dado esse título para o Vila. Eu falo eu, mas era todo um grupo, para que a minha passagem fosse ainda mais marcante como a do resto do grupo. Mas isso a gente vai ter oportunidade como treinador, de um dia poder ter essa oportunidade de retribuir todo o carinho que a torcida do Vila tem para com a minha pessoa e de ter me dado a oportunidade de me tornar profissional. E é o clube do meu coração, sou cruzeirense como torcedor, mas de coração sou vilanovense, e você sempre, independente de trabalhar lá ou não, é o clube que eu tenho muita gratidão e consideração. Na TV em Foco de Savinópolis, né? Entrevistando o Milton Tanque, da cidade de Conceição Dentro, hoje treinador profissional. Tem um projeto lá em Conceição, que é o Bom de Bola, Bom na Escola, igual daqui. E Milton sempre está me apoiando aqui com o projeto Bom de Bola, Bom na Escola de Savinópolis. Eu agradeço muito, Milton, de coração, pela sua vinda aqui em Savinópolis. Você tem me ajudado muito, você tem ajudado muitos jovens, os adolescentes da nossa querida Savinópolis. É que Deus vai estar te abençoando, continuando abençoando o seu trabalho, né? E gostaria que você falasse um pouco dos trabalhos aqui, dos jovens que você vê aqui, do trabalho que está sendo feito, né? Fala para os ouvintes da TV em Foco. E eu também deixo aqui o pedido, né? As pessoas para ajudar o projeto precisa de ter ajuda, né? A gente precisa de colete, chuteira, meia, algumas coisas, então nos ajuda nisso aí. Fala um pouco para a gente, Milton, sobre esse trabalho aqui. Acho que o básico de tudo hoje, como nós falamos bem no início, é a educação. Projeto desse tipo, não porque eu estou à frente, porque o Paulo está à frente, é projeto voltado para a comunidade. Mesmo se seu filho às vezes não gosta de jogar futebol, é aqui que ele vai estar se distanciando. Eu falo até de um computador que em excesso não pode, que está à frente de uma televisão, tem que estar praticando esporte. Seja natação, vôlei, basquete, como tem um projeto desse nível que está afastando o seu filho desse e está sentado ali frente ao computador, como eu falei, que eu acho que em excesso prejudica, ele vai estar aqui se divertindo de maneira saudável, de maneira responsável, porque eu conheço bem o Paulo, como a minha conduta é assim também, de procurar pregar sempre o respeito, a disciplina, a educação, o respeito com o colega, o respeito com quem está comandando, o respeito com o espaço. Por isso a importância de projetos desse nível, desse gabarito. Por isso a importância também de que os pais, os empresários, as pessoas que tiverem condição de poder ajudar, não é para o meu bem-estar, para o bem-estar do seu filho ou do próximo, principalmente das crianças mais carentes, que eles têm um pouco de dificuldade no que se diz respeito à educação. Aqui o Paulinho procura ser mais um orientador, mais um educador, frente a um projeto que vai estar ajudando o seu filho, ajudando o filho de outros pais a terem disciplina, a ter uma boa conduta. Para quê? Para que no futuro próximo se torne grande cidadão. Esse que é o foco principal do projeto, é ajudar na formação do caráter, do cidadão. Tendo bom cidadão, vamos ter advogado, vamos ter que seja um bom pedreiro, que seja um bom comerciante, mas de uma boa conduta, de uma boa índole. Isso que se usa o esporte nessa formação. Não todo aquele, não vamos deixar só a cargo de nossos governantes, não. Todo aquele que tiver condição de poder ajudar, de poder estar dando, que mínima que seja a sua contribuição, ou trazendo o seu filho também para o projeto, que é muito sério, é bacana, é legal, ajuda muito, não é só para jogar futebol. Se ele vai ser jogador de futebol ou não depois, é outra história. O básico é estar vindo, ocupando o seu tempo, exercitando e fazendo uma coisa bacana, fazendo uma coisa saudável. E aquele que tiver uma técnica mais apurada, que tiver uma condição melhor, agregado a isso, a esse trabalho, para frente também a gente vai estar encaminhando pelos contatos que nós temos no mundo do futebol, com o maior prazer, como já fizemos com o outro, de estar ajudando, de estar encaminhando, de estar levando até os clubes, que é um
que é um dos objetivos desse projeto também. Mas volto a falar, o objetivo principal é a formação do cidadão, é ocupar o tempo dos nossos jovens, que hoje a gente sabe o tanto de risco, de perigo que tem, não só na internet, como fora, nas festinhas, na bebida e no cigarro. Infelizmente são tantos os riscos que não podemos vacilar e temos que ocupar a mente deles com coisa saudável, exercitando, se cuidando. Então ajudem a promoção desses projetos, ajudem a estar contribuindo, porque você vai estar ajudando no desenvolvimento da sua cidade, no desenvolvimento dos nossos jovens de hoje, que amanhã vão ser engenheiro, vai ser um prefeito, um governador, um advogado, um dentista, um médico, por mais carente que seja, cada um de empresário, de pais, de comerciante, tem um princípiozinho, tem uma participação, tem uma responsabilidade com relação. Eu falo desse projeto social, como tem outros também, a gente tem que se engajar, é para o bem da nossa cidade, é para o bem da nossa comunidade, e é muito importante a ajuda de todos para que esses projetos desse nível, com esse objetivo de estar ajudando, tenha mais sucesso, agregue mais pessoas, e para que possa estar, a coisa estar fluindo, a coisa estar encaminhando, e a gente procura fazer esse trabalho com o maior prazer, para ajudar o seu filho, para ajudar os outros filhos. Como eu falei, no principal, a bola acaba ficando em segundo plano, é ajudar, mostrar para ele que na vida tudo tem que ter respeito, tudo tem que ter disciplina. E para isso ele precisa ouvir, precisa se dedicar à escola, precisa respeitar os pais, respeitar o colega, respeitar o treinador. São esses os focos principais que a gente usa, que a gente prega sempre nesse projeto, com tudo isso aí para ajudar na formação desse garoto de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Por isso que é a importância desse projeto social. No mais, o meu muito obrigado de novo, Paulo, pela oportunidade, obrigado à cidade de Sabinópolis por estar me recebendo, é um privilégio, venho quantas vezes for necessário, com a maior boa vontade possível, agora com a nossa nova TV Foco, que está entrando no ar, uma coisa muito bacana, muito interessante, para que a gente possa estar divulgando as notícias da cidade, as notícias da região. Eu agradeço a oportunidade e que ela se mantenha que ela cresça cada vez mais, quando está começando, já tem um início bacana, que ela tenha a oportunidade de crescer, com novos patrocinadores, com ajuda também. Eu agradeço essa oportunidade, e não é só para a TV Foco, não é só para Sabinópolis, é para a região. Eu vou estar lá em Conceição do Mato Dentro, vendo as notícias, as informações, e é tão gostoso você saber notícias boas. Infelizmente, às vezes tem umas notícias que não são tão boas, você saber que você pode acessar ali e ter próximo de você essa informação. Então é muito bacana, e isso faz parte do crescimento da cidade também. Gostaria de agradecer esse incentivo, esse apoio, e que ela seja um início que dure por muito tempo.
Música